Bom, eu quero agradecer o convite e falar para vocês que nós todos estamos muito contentes com o convite da fitoterapia chinesa, porque eu a uso há muito tempo por minha escolha pessoal e nunca usei hormônios. E sempre me convidaram para falar de climatério, porque desde lá da minha cidade, Campinas, todo mundo falava: nossa, você fala super bem de climatério com muita propriedade, porque eu estava vivendo. Eu acho que o Luciano tem que me tirar da mesa, porque eu já passei do climatério, já passei na menopausa, já estou na pós-menopausa, encostando na serenidade. Então, daqui a pouco eu não posso mais falar de climatério, acho que é a última vez. Então, assim, eu acho que a fitoterapia contribui muito para ajudar essas pacientes que tanto sofrem nessa época, tá? E para falar para vocês da fitoterapia, eu uso a chinesa, porque o que acontece? Ela tem a mesma fisiopatologia que a medicina tradicional chinesa. Então, é muito mais fácil eu aprender a fitoterapia chinesa do que a nacional. Ela usa, diferentemente da fitoterapia tradicional, brasileira, ou que seja, os mesmos princípios energéticos físicos. Quer dizer, eu estou com calor, eu tenho erva para tirar calor. Eu tenho estagnação do gank, da irritabilidade, eu tenho erva para tirar a irritabilidade. Então, para mim, foi muito mais fácil. Tá? A fitoterapia para me encaixar que eu já era acupunturista, tá bom? Bom, sobre aquele aspecto de legalização, eu uso as ervas da Fitofórmula. Ele é o único laboratório, a Anvisa está namorando a Fitofórmula. É com o Bergamo que a Anvisa conversa. Então, você não pode ter o remedinho na prateleira para comprar, porque é uma associação de ervas. As fórmulas, a fitoterapia chinesa, cada fórmula é um monte de ervas juntos. Então, não pode estar na prateleira para ser vendida. Então, precisa ser prescrição do médico. Então, por isso que tem que ter um sistema que a Fitofórmula tem, que é de entrega para todo o Brasil. Então, você faz a prescrição, põe o telefone da farmácia na receita, o site, eles entram no site, vê que existe, tem uma página lá com um monte de telefones, porque tem o sistema de entrega para todo o Brasil. Então, fica fácil. Eu a uso há muito tempo e nunca tive problemas, tá bom? Bom, então, falando para vocês, isso aqui todo mundo já viu, mas eu vou dar um resumo porque eu preciso disso. É como o Lin falou, o que acontece? Você tem uma deficiência do Jing adquirido, há um hipoestrogenismo para a gente, e para mim, a baixa de estrogênio, o estrogênio para mim é Jing, que seja Jing adquirido ou Jing inato. Então, uma diminuição do Jing adquirido, Jing inato, há uma deficiência, como vocês já viram, do Yin-Yang e do Yin-Yin. Só que essa deficiência do Yin-Yin é mais rápida do que a deficiência do Yin-Yang. Então, o que acontece? Esse calor, dá para ver bem esse calor? Vocês estão enxergando bem? Porque eu preciso deles para a gente receitar a erva. Então, esse calor que as pacientes têm, que é uma deficiência do Yin, eu vou dar uma sequência para onde ele vai, mas não é a única sequência. Cada paciente vai para um órgão, vai ou gerar mais deficiência de Yin do fígado, outro já vai direto para o coração. Para onde vai esse calor? Só os sintomas da paciente que ela vai nos dizer. E, às vezes, esse calor ele fica como se fosse assim, espalhadinho para todo quanto é lugar, dando aquilo que a gente fala, uma síndrome de excitabilidade dos órgãos. Quem passou para a menopausa sabe, não é só o fogacho. Gente, eu tenho calor. É um calor que você sente o tempo todo. E esse calor, essa síndrome de excitabilidade dos órgãos, é inquietação, a gente é mais inquieta, mais irritada. E aí vai, eu vou dar uma sequência, mas não é a única sequência. Então, ele pode prejudicar o coração, né? Esse calor vai consumir o Yin do coração e vai dar todos os sintomas que todos falaram, eu não vou repetir, tá? Esse calor, ele vai consumir o Yin do Gan e fora aqui do Yin
GAN para os 5 movimentos, o rim já está baixo, o GAN já está sofrendo. Então, esse GAN, coitadinho, ele vai ter deficiência de yin do GAN, ele vai ficar estagnado porque ele está com uma deficiência de energia e dá todos aqueles sintomas que eles falaram. Irritabilidade, secura, mialgia, vertigens. Bom, o GAN ruim também, pelo princípio de geração, vai prejudicar o coração, que já pode ter sido prejudicado aqui. O GAN vai fazer uma hiperdominância, ele tem que fazer uma dominância tranquila no baço. Aqui ele vai fazer uma hiperdominância e vai dar problemas do baço. A formação de umidade, que a gente tanto vê, que é uma queixa comum, as pessoas falam, eu estou ganhando peso, né? Eu nem estou comendo muito, mas, ai, que fase, eu ganho peso. E também o PI forma umidade, as pessoas têm muitas doenças periodontal nessa idade, gengivite. E também vai atingir o pulmão por vários motivos, e causando secura na pele, astenia, tristeza. Então, gente, isso é o climatério, a menopausa. Aonde está, como eu falei, a paciente vai dizer para a gente, o diagnóstico é super importante. Eu costumo dizer que a acupuntura é muito generosa. Fazer acupuntura para a menopausa é uma grande alegria, né? Que você faz vários pontos, os pontos são autorreguladores, e às vezes você pensa numa coisa e a paciente fala assim para você, nossa, eu estou melhorando disso, 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 coisas que você nem pensou, porque você está fazendo pontos que têm várias funções. O que é difícil na fitoterapia, mais difícil, o diagnóstico precisa ser preciso. Então, o que eu vou falar para vocês aqui das ervas, eu não tenho pretensão nenhuma que vocês saiam daqui prescrevendo, porque até é ruim, tá? Porque você vai ter que encontrar o padrão de desarmonia que os outros professores falaram, porque se você tiver no padrão errado, a erva vai dar o efeito colateral. Tá? Porque os chineses fizeram para aquilo, é aquilo. Vocês vão ver, na fórmula, tem para isso, isso, em tudo que eles pensaram. Mas se tiver errado o seu diagnóstico, a erva vai dar o efeito colateral. Não vai ter benefício. Bom, aqui os outros sintomas do rim, que eles falaram, a importância não é. Eu só quero que vocês enxerguem esse calor. Bom, a primeira erva que a gente prescreve é o Jiao-Wei Shao Yao-San. Essa erva, gente, foi ela que me fez me apaixonar pelo estudo da fito. Eu vou passar esse slide, mas eu volto, tá? Eu não falei para vocês daquele calor? Olha o que tem dentro dessa erva. Tem o Frutos Gardenia, que tira o calor, purifica o calor, descende o fogo do GAN. Tem essa outra erva, o Cortex Mountain Radix, que também purifica calor. Tem menta nessa fórmula, nessa composição. Essa menta, ela refresca, ela não ela não retira tanto calor como essas duas, mas ela é super importante porque ela vai também promover o fluxo do GAN. E a erva principal dessa fórmula é a angélica, tá? Ela é dita erva imperial. A angélica, ela tonifica o sangue. E como eles falaram, eu tenho deficiência de yin do rim. O sangue faz parte do yin também. É muito importante. Essa erva angélica, ela tem um efeito fitoestrogênico. Tanto é que quando eu vou falar para pessoas que têm contraindicação de estrogênio, nós não podemos usar. Tá? Só para vocês guardarem a angélica. Então, ela tonifica o sangue, tem a paionia que adstringe o yin, quer dizer, adstringir o yin é segurar esse yin. Então, vocês já viram que também vai ter um efeito na sudorese, diminuir a sudorese. E olha aqui, a frutinha, o limãozinho, também circula o Qi do Qi. E o blueberry também é uma erva muito importante, porque o Jiao-Wei Shao Yao-San, ela é uma erva harmonizante. O que você não souber, às vezes, de indicar uma fórmula, indique uma erva harmonizante. Ela tem a capacidade de harmonizar o paciente, fazer o equilíbrio entre o yin e o yang, harmonizar os sintomas. Então, você não vai errar muito se você dá uma erva harmonizante. Então, olha, tira a estagnação do Qi do fígado, do blueberry, é essa que é a principal erva harmonizante dessa fórmula, tá?
Essa aqui eu já passei. E como os chineses, por que eu me apaixonei por ela? Porque você está vendo o fígado está estagnado. Ele está estagnado, está gerando calor. Eu estou tirando a estagnação, eu estou tirando o calor. E os chineses já pensaram, olha, esse fígado vai dominar o baço. Então, tem ervas para tonificar o baço, com efeito diurético. Bom, então vocês me falaram, vocês viram que aqui não tem erva quase para tonificar o yin, e não é a função dela. Ela é uma erva para harmonizar, tá? Bom, as pacientes, então, é a primeira erva. Se eu falar para vocês, que tratar o climatério é uma beleza, beleza, como a doutora falou, tem pacientes compensadas, mas tem pacientes descompensadas, que ficam sofrendo muito, elas estão muito irritadas, está com o emocional totalmente descompensado. Então, a segunda erva, segunda fórmula magistral que a gente indica é o Gamai Daozal. Gamai, ela vai ter a propriedade de melhorar todos os sintomas da irritação. Lembra aquele calor que eu falei para vocês, que está aí indo tudo para qualquer lugar? Ele está dando aquilo que os fitoterapeutas falam, uma síndrome de excitabilidade do órgão. A mulher é afobada, é irrequieta, é chorona, é meio que histérica, só sendo um marido para poder acompanhar uma mulher nessa fase. Então, o Gaimai, associado, você pode associar as duas fórmulas, ele vai agir muito nos sintomas emocionais dessas pacientes, tá? Ele tem, essa é a principal erva dela, é a jujuba, Fructus ziziphus jujuba. Ela vai tonificar o aquecedor médio, nutrir o sangue, o qi, e tranquiliza a mente. Porque o coração, gente, que é o órgão que está... ele armazena todo o Shen, todo o mental. Ele é um órgão que sofre muito pela deficiência de sangue, porque ele governa o sangue faz parte do yin. Então, quando você fala, olha, quando eles falam, estou com deficiência de yin, a deficiência de yin já está quase que implícito para o fitoterapeuta, que já tem deficiência de sangue junto. Então, o coração vai sofrer, a mente vai sofrer. Então, essa erva é considerada, essa forma, uma erva tranquilizante. Vai nutrir o yin do coração e harmonizar a mente só com essas 3 ervas. Aqui é o triguinho. Sabe que eu não pensei disso, a gente conversou tanto sobre a intolerância ao glúten, e pena que o meu professor não está aqui, mas a próxima pergunta que eu encontrar com o Dr. Bergamo, eu vou falar sobre essa erva, se teria algum problema a dar para quem tem intolerância ao glúten, ou então deveríamos prescrever numa fórmula quantidade menor, tá? Essa pergunta, antes que alguém me pergunte, eu mesmo vou perguntar para ele, tá? Aqui é o trigo, tá? Bom, eu harmonizei minha paciente, ela já melhorou, já diminuiu o calor, ela está melhor. Aí eu já melhorei ainda mais o emocional, mas, gente, o fogacho é fogo, tá? Então, ele mesmo, o Luciano, falou, tem ervas para fitoterapia nacional que não melhora. Então, eu tenho que diagnosticar. Se eu estou ainda com muito fogacho, eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho que perguntar para ela, o seu fogacho é maior à noite ou ele é mais intenso durante todo o dia, pela manhã? Se ela te falar que eu tenho fogacho mais à noite, você tem 2 possibilidades de erva. Se o seu fogacho é mais intenso à noite, significa que você tem uma deficiência de yin instalada. Só que assim, eu tenho uma deficiência de yin que é assim e uma deficiência de yin que é assim. Eu tenho uma que está só rosadinha e tenho uma que está com as bochechas vermelhas. Então, a primeira possibilidade frente à deficiência de yin é o Liu Wei. Tá? O Liu Wei é a erva que quase todo mundo conhece. Quando eu comecei o estudo da fitoterapia chinesa, só existia o Liu Wei. Depois o Bergamo, ele trouxe quase todas as fórmulas magistrais chinesas, que depois eu vou dar a outra opção para deficiência de yin. Mas primeira seria o Liu Wei. O que o Liu Wei tem? O Rehmannia,
tá? Que ele é um tônico de yin, do rim e do fígado. Ele tem o tônico do pulmão. Lembra que eu mostrei? Todos eles mostraram os 5 movimentos. Você também está com deficiência de yin do pulmão. Aquele calor te atingiu, fora todo o adoecimento. Então, você tem ervas para tonificar o yin do pulmão, do rim, do baço, que é essa que eu já mostrei para vocês, que é purificante do calor, refresca o sangue. Essa aqui também tonifica o yin do rim, do fígado, é a distringente. Ela funciona para toda erva distringente, ela vai diminuir a sudorese noturna. E ervas também para tonificar o baço. Então, você fala, gente, os chineses sabiam muito fisiopatologia. Aí você pensa assim, gente, eu vou dar, então, o tônico para yin para todo mundo. Você erra se der um tônico para todo mundo. É o que eu falei para vocês. Você vai fazer um R3, R7 para tonificar o rim, a acupuntura é maravilhosa, é generosa, você não provoca efeito colateral. Se você dá uma erva tônica em quem está estagnado, aquela paciente que está muito irritada, se eu não controlei a irritação dela, eu vou colocar uma lenha na fogueira. Tá? Então, a paciente vai se sentir mal se você der um tônico do yin em quem não está preparado para receber. Por isso que harmonizar a paciente antes é melhor. Tá? Agora, o Bergamo lançou os Zibai de Huangguang. Não é que ele lançou, ele trouxe todas as fórmulas que os chineses já inventaram. Essa erva, para aquela paciente que tem uma franca deficiência de yin, que você enxergou, rubor malar, urina escura, boca seca, sede, sudorese noturna, você pode dar a Zibai, porque, na verdade, ela é um Liu Wei com mais 2 ervas que tira o calor, tá? Que purificam o calor e sedam o fogo. Então, gente, o que a gente não pode ir é atrás dos sintomas que as pacientes falam. Às vezes, elas falam exageradamente, mas você precisa enxergar no pulso e na língua para ver se ela tem uma deficiência de yin tão importante que justifique dar uma erva dessa, que ela é poderosa, ela tem tudo do Liu Wei, mas erva para tirar o calor. Se você dá uma erva em quem não tem essa deficiência de yin com calor tão exacerbado, você vai prejudicar. Ela vai ficar cansada, ela vai se sentir mal. Bom, ainda assim, tem tanta possibilidade que o Bergamo deixa a gente de cabelo em pé, né? Pena que ele não está aqui. Se ainda você não tirou o fogacho da sua paciente, ele ainda tem a opção da Nugensan. O que faz a Nugensan? Vamos supor que eu tenho fogacho e... Calma, eu já estava esquecendo. Por que é o Nugensan? É aquele fogacho que eu falei para vocês que não é de noturno, que não caracterizou deficiência de yin. É o fogacho que é o dia todo, principalmente pela manhã. Então, você tem que dar Nugensan, porque ele tem mais angélica dentro dele, que a angélica é essa erva que tem um efeito fitoestrogênico. Você tem mais ervas aqui para circular o Qi. Tá? Olha aqui o matinho, o Radix lingustiche, ele circula o Qi de uma maneira mais poderosa. E ervas para purificar o calor. Então, por exemplo, o Hanlian é uma erva purificante. Ela está em várias fórmulas chinesas, mas o Rizoma Rei, aqui a composição deve estar numa dose baixa, porque ela chega a ser até purgativa para tirar calor. E aqui vocês me falam, nossa, mas a canela é quente. Por que ela está fazendo aí numa erva que eu estou falando para vocês, que vai associar a função do Jiaowei para circular o Qi e tirar calor? A gente nunca pode esquecer que a gente tem que ter um equilíbrio de yin e yang. É como a gente faz um F2 para tirar um calor, o bexiga 60, que é um ponto fogo, para circular o Qi. Está numa dosagem muito pequenininha para facilitar a circulação, porque o yang faz isso para a gente. Então, está numa quantidade pequena, tá? Então, no Gensan, para deixar clara, tenho medo que eu não tenha deixado clara, ela vai ser usada em associação com a Jiaowei, nunca sozinha, porque o Jiaowei é uma erva harmonizante, a primeira escolha para aquelas pacientes que estão com muito fogachos diurno, tá bom? Bom, outra queixa muito comum é a insônia. Tá? Então, a insônia,
A que eu falei para vocês, que eu já dei lá junto com o GeoWay, é o Gamay. É aquela paciente que tem uma estagnação do Qi do Gan, tem uma deficiência de Yin, que está gerando aquele calor, e esse calor está indo assim praticamente para tudo, está dando aquela síndrome de excitabilidade, que está inquieta, com insônia, meio afobadinha. A primeira erva seria o Gamay. Mas a gente tem outras possibilidades, outras formas da insônia. Por exemplo, quando aquele calor vai desarmonizar o rim e o fígado, o que acontece? Você tem uma deficiência de Yin dos dois, mas aquele calor está prejudicando o coração. Então, o coração, a deficiência de Yin é tão grande, e de sangue também, como eu falei para vocês, a deficiência de sangue está englobado dentro do Yin. Aí você acorda várias vezes, então a erva de escolha é o Tianwan. Se ainda assim você não dormiu, você ainda pode acrescentar essa erva, tem a foto dela, tá? Vou falar rapidamente, que senão está acabando o meu tempo. E quando você tem, essa erva é um sucesso, vai ter a foto dela aqui. Quando você tem uma deficiência de sangue de Yin, do Gan e do coração, mas assim, aqui a deficiência de sangue está maior do que a de Yin. É aquilo que o professor Lin falou, a pessoa tem pele seca, está com mais secura, porque o sangue tem uma função nutritiva, muito olho seco, e vai dar uma desarmonia no bebê, porque a víscera também está sofrendo por causa do Gan, então ela tem uma insônia terminal, ela acorda cedo, não consegue dormir mais depois que acordou, e tem medo, timidez. Essa erva é um sucesso, é o Xuanzao, eu vou falar para ela aqui. E na dificuldade de iniciar o sono é o Gipitan. Bom, o Tianwan, como eu falei para vocês, aquela pessoa que acorda várias vezes, porque tem deficiência de Yin do sangue, deficiência de Yin do rim e do Qin. Então, olha, essas ervas que purificam o calor, nutrem o Yin e aumentam os líquidos orgânicos. Composição dessa tonifica o Qi, óleo de ginseng aqui em pouca quantidade, mas ele está aqui, e harmoniza o Shen, o mental. E essas ervas também, que nutrem o Qin, o sangue, harmoniza o Shen e fortalece as emoções. Lembrar que aqui tem um pouco de angélica, em pacientes que não pode usar o fitoestrogênio, ela vai ser contraindicada, tá? E o gizipse e essa outra erva. Bom, essa erva, o Daizé, que eu falei para vocês, ela só pode ser usada em associação com Tianwan, porque ela não é uma erva dita ou uma erva harmonizante, ou qualquer fórmula magistral que tem um estudo completo. Eu tenho uma erva que é imperial, uma erva auxiliar, uma erva que tira a toxicidade das outras. Essa erva, ela é puramente sedativa. Ela vai induzir o sono também, indicada para insônia, qualquer tipo de insônia, mas ela é uma erva assim, ela é calmante. Ela não tem, na composição dela, todas as fórmulas ditas imperial, erva auxiliar. Ela tem os minerais, aqui é uma conchinha, tá? Aqui é o concha, aqui os minerais. Os minerais é uma erva fria, que é para tirar a insônia, o yang que está em excesso. E outras ervas também, o frutos dízice e o trigo. Então, é uma erva para acalmar, só pode ser usada em associação. E o Xuanzao, que para mim, eu adoro esse Xuanzao, ele realmente acalma, ele tem essa erva principal dele, que nutre o coração, tranquiliza a mente, adstringe o suor, a remânia, aqui que elimina o calor, ceda fogo, o glicirize, que entra para tirar a toxicidade, o rizoma linguistice, que faz circular o Qi. Então, o Xuanzao, ela nutre o sangue, acalma a mente, elimina o calor e a ansiedade. Sabe qual a diferença dessa erva com o ansiolítico? Ela é uma erva para ansiedade. As pessoas falam, doutora, eu penso melhor, clareia a mente. Então, é muito bacana. E não cria dependência, se esqueceu hoje, tudo bem, não toma, toma só quando precisa. Então, eu acho que a fitoterapia contribui muito. Quem toma, não para, jamais. E o Gipitan, que foi aquela erva para a insônia inicial,
tem todas, aqui só a função que ela faz, que é nutrir o coração e o qi, acalma o shen, tonifica o baço, destringe o sangue. Essa é uma erva Gipitã, ela tem um poder tônico. Então, é para quem está ansioso, cansado. Eu uso muito essa erva para quem faz vestibular. Essa é uma maravilha. Essas duas. São duas ervas caracterizadas tranquilizantes. Só que essa é uma erva harmonizadora e essa é tranquilizante. Então, como é harmonizadora, ela é a propriedade, assim, mais de equilibrar o sistema. Mas aqui, essa é a erva dos homens. Sijia Wei é uma erva para mulher, Chai Hu Shugantan é uma erva para homem. Por quê? Ela tira a estagnação do qi do fígado. Aqui é o bubleuri, aqui é a casca de laranja. Então, o que acontece? Esse aqui é o cipéria, eu acho, se eu não estou enganada. Ela tira a estagnação do qi do fígado, que é tudo que os homens são todos estourados, né? Como a gente está ficando assim também, né? Então, por isso que ela pode ser usada em associação com o Jiao-Wei. Se a mulher estiver muito, muito, muito irritada, você não conseguiu tirar a estagnação do qi do gan. E o Chai Hu Longu Mulintan também tem o bubleuri aqui, que é a erva harmonizadora, mas ela é mais tranquilizante. Por quê? Essa erva aqui é o rizoma rei. Ela tira o calor, ela chega até ser purgativa, tem mineral, esfria a pessoa, então é uma erva tranquilizante, alivia a instabilidade emocional, justamente por causa dessa erva. É uma fórmula que você pode dar para quem tem muita estabilidade emocional, toque, cedamente. E os cuidados especiais. Aqui, a fitofórmula tem à disposição creme vaginal de Angélica, e tem o creme pó de pérola. Creme pó de pérola, ele é usado para quem está com a pele muito seca, porque a mulher carregou, ao longo da vida dela toda, a deficiência de sangue. Essa deficiência de sangue, se não foi reposta, passou para a deficiência de yin, e você nem enxerga a deficiência de sangue, está com secura. A fase do climatério, secura nos olhos, secura na pele. Então, a fitofórmula dispõe para vocês do pó de pérola. A Marisa está ali, aquela de verdinho, levanta aí. Ela tem uma senha que ela vai distribuir para as mulheres. As primeiras 20 mulheres que chegarem no estande com a senha vão jogar o creme de pérola. Eu queria passar esse pó de pérola Você também. não pode. Você tem que ter o Chai Hu para você, tá? Pode sortear também? Paciente, isso aqui é rapidinho, com contraindicação de ervas de efeito estrogênico. Gente, como o Luciano falou, a paciente que tem, assim, teve CA de mama, e hoje o CA de mama é muito precoce, tem pessoas com 30, 40 anos que vão sofrer nesse período. Se a paciente está com medo, não usem. Não usem. Façam tudo o que puderem com acupuntura, com alimentação, com aurículo, que eu gosto muito. Não façam. Mas se ela tiver confiança em você, e você propor e vai devagarzinho e estiver indo bem, tudo bem. Você não pode dar Angélica, que ela tem o efeito estrogênico, fitoestrogênico. Mas, por exemplo, nessas pacientes que não podem usar essas ervas, você pode usar o Nugensan, mas solicitar o laboratório para tirar a Angélica, que vai ter outras ervas que vão ajudar. Tá? Lembra que tinha ervas para tirar o calor, ervas para estagnar o qi do fígado, mas precisa lembrar disso. A gente tem sempre um protocolo que o Bergamo dispõe para a gente, então não tem como a gente errar. Tá? Com deficiência de yin, você pode utilizar o Zibai, que eu já falei para vocês, que é o Liu Wei com 2 ervas para tirar o calor. Esse calor tem que ser retirado, porque essas pacientes que não podem usar o hormônio, ela também está sofrendo de calor, de fogacho, e aquele calor também está dando insônia. E você pode usar Gamai, Xuanzao, Chai Hu Longu Mulintan, que não tem. Gente, eu quero agradecer aqui ao meu professor, que já não está mais nesse mundo, mas ele que nos trilhou pelo caminho da fito. E, graças ao Lô, a gente se apaixonou pela fito e tem o Bergamo, graças a Deus. Na nossa época, o Bergamo era o melhor aluno de fito, porque ele já sabia um pouco
E o Lô estava começando a dar aula para a gente, então ele não entendia, era chinês. E, graças ao Bergamo, fazia aquela ponte, porque ele já sabia, conseguia colocar. Então, eu quero agradecer ao Lô, a todos os primeiros alunos de fito, que, com bilhões de perguntas, fez com que a gente entendesse. E agora quero agradecer também ao Bergamo, que tem o curso de fito e me ajudou, e milhões de perguntas. Então, muito obrigada.